Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, meu nome é Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Bom, gente, no último episódio nessa série sobre o trabalho, nós tratamos do trabalho intelectual. Seguindo nas temáticas específicas ligadas a essa categoria e que estão relacionadas às pesquisas em economia política da comunicação, conversaremos nesse episódio sobre o trabalho cultural. Para isso, convidamos Verlane Aragão Santos, professora do mestrado profissional de economia e do mestrado em comunicação da Universidade Federal de Sergipe. Tudo bem, Verlane? Tudo, Guilherme, todos e a todas. Obrigado por topar participar aqui do Jogando Dados, e vai ser um episódio bem interessante para a gente falar sobre o trabalho cultural, né? E você, Gabriela, como estão as coisas por aí? Tudo certo? Bom, mais uma vez, na medida do possível, tá tudo bem, né, Gui? E prazer, Verlane. Oi, Manuel. Oi, Anderson. Como vocês estão? Exatamente, na medida do possível, eu vou considerar que foi um sinal positivo que parou de chover agora para a gente gravar aqui sem problema de interferência, mas bora lá. E aí, Anderson, mais uma semana? Como foi? Tudo certo? Mais uma semana, tendo trabalho com medida provisória do governo federal, mas com saúde até para perturbar sobre isso, né? Então, mais uma semana passada, mais de 100 dias em quarentena, eu acho que a gente vai precisar passar mais outros nisso, né? Mas com saúde é o que importa. É isso aí, né? Com saúde é o que importa. E você, Manuel, como estão as coisas por aí? Semana passada a gente falou um pouquinho de frio, mas também da pressão para volta às aulas na UEL. E aí, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Gabriela, Verlane, Anderson? Bom falar com vocês. O frio tá bom, é a minha condição, né? Para todo mundo tá relativo, para mim tá complicado sempre. Até que a semana foi razoável. Mas dos dias para cá choveu e começou a esfriar um pouco, então estou sofrendo. E nesse meio tempo aí, a UEL tomou decisões muito complicadas com relação aos tais ensino remoto, tal, né? As aulas remotas e com pouca observação no que diz respeito a uma série de aspectos que a economia política da comunicação discute tanto sobre as grandes corporações, etc., que eu sugeriria ao pessoal que eles deveriam ter ouvido mais Jogando Dados antes de tomar decisões que vão nos colocar nas mãos de Google e coisas nesse sentido. Mas, então, na medida do possível, estamos aí para chatear mais um pouco. Colocar no anexo do relatório para pensar o EAD, ouvir os episódios do podcast Jogando Dados. Mas seria engraçado, né? Mas quem sabe um dia nós chegaremos nessa posição. Enfim, né? Vamos lá ao episódio. Bom, como os nossos ouvintes sabem, nós estamos fazendo uma série sobre o trabalho e nós já gravamos 3 episódios. Nos 2 últimos, a gente recebeu o Rodrigo Moreno Marques e o César Bolanho para falar do conceito marxista de trabalho e do trabalho intelectual. O trabalhador é uma figura muito importante no conceito de mediação que a EPC brasileira trabalha. Você poderia explicar como se dá esse processo na cultura, Verlane? Eu acabei sendo muito monossilábica na minha apresentação, quer dizer que compartilho com colegas dessa preocupação, né, e bem me sinto afetada por várias questões que estão plantadas aqui. E aqui a gestão da UEL, além de ouvir os episódios dando dados, precisa, como qualquer gestão nas instituições, ouvir os trabalhadores docentes. Bem, em relação ao que você levanta, Guilherme, veja, eu compreendo o trabalho cultural a partir daquela noção de trabalho que aparece ali em Marx, no primeiro momento, fundamental.
ou seja, processo de produção material e simbólico da vida, o trabalho, e ao mesmo tempo, repetidas determinações temporais, para características próprias de cada modo de produção. Então, muitas vezes essas acepções elas apresentam contraditórias em relação ao outro. Por exemplo, no capitalismo, em especial no caso do trabalho cultural ou das atividades culturais e artísticas. Pensando como um fenômeno capitalista, o trabalho cultural inserido, uma forma cultural capitalista, uma forma de comunicação própria capitalista, a gente pensar o trabalho cultural em termos da indústria cultural. Aí, no primeiro momento, recuperando, por exemplo, a contribuição da Escola Francesa da Economia e da Comunicação, posso pensar o trabalho cultural, sua distinção em termos de trabalho concreto, ou seja, a limitação à impossibilidade de traduzir trabalho concreto em trabalho abstrato, no caso das atividades artísticas e culturais, são relacionadas ao caráter único da obra de arte. Assim que você recupera um pouco o Walter Benjamin, mesmo apontando a possibilidade da reprodutividade técnica das mercadorias culturais, o avanço, né, das forças produtivas capitalistas, essa reprodutividade ela tem um limite, ela se esbarra de que precisa haver uma obra primeira, uma matriz, a partir da qual a reprodução, as cópias. Isso vai aparecer lá na Escola Francesa como característica específica ou particular do trabalho cultural. Bem, pensando na contribuição da EPC, especialmente a EPC brasileira, eu gostaria de lembrar um artigo do César Bolan do final da década de 90, que ele recupera a discussão sobre a mediação social da indústria cultural. Ele aponta só é possível a indústria cultural realizar essa mediação assumindo um tipo de trabalho. Nesse sentido, o trabalhador cultural é ele que realiza a mediação. Ele inserido em modos de vida próprios das culturas populares. Culturas populares essas já apontadas de Frankfurt, a fonte, né, a partir da qual a indústria cultural irá encaminhar a produção de bens culturais, das mercadorias culturais. Nesse sentido, eu vejo que há uma complementariedade às observações, ou daquela levantada pela Francesa, que depois, na sua crítica à própria escola francesa, o César Bolan vai realizar, mas entende que, à medida que no interior da EPC, discussão ou problema da mediação como problema cordial, própria comunicação, isso vai se desenvolvendo, o papel de mediação, essa necessidade de função de um tipo de trabalho, limites essas questões parecem como tais. Então, eu digo para vocês que o percurso, né, do nosso propósito de apropriação do que é o trabalho cultural, o percurso passa primeiro pelo Marx, depois pela compreensão de um fenômeno que não foi contemporâneo a Marx, que é a indústria cultural, anterior análise desse fenômeno da escola francesa, depois a crítica César Bolan realiza, e agora, nesse momento, discutimos o âmbito da internet, o trabalho digital. Eu acho que há aí ações, superposições que podem nos ajudar a entender um fenômeno que, no caso do trabalho cultural, apresenta características particulares, mas, ao mesmo tempo, é comum em relação às demais questões, o problema do trabalho em geral dentro do capitalismo, comunga das mesmas terminações. O fetichismo, que seria o apagamento das relações de produção de uma mercadoria nos processos de troca, é uma marca importante do capitalismo. A gente pode dizer que o fetiche aparece de forma mais intensa quando tratamos de produtos culturais? Coloca uma questão interessante, Gabriela. Eu confesso que nunca parei para refletir devidamente quando perguntado nos termos que você pergunta. Eu diria o seguinte, a gente vai, pela perspectiva da escola francesa, eu afirmo que a especificidade do trabalho cultural está no trabalho concreto, não redução, na possível redução do trabalho concreto e do trabalho abstrato, eu diria que aí a gente teria, vamos dizer assim, um ponto que possibilitaria o fetiche se estabelecesse de maneira tão totalizante como nós vemos nas mercadorias em geral. Por outro lado, entendo que
o processo capitalista avança em direção às atividades culturais e artísticas, que tem na sua própria natureza a redução de tudo a trabalho abstrato, ele avança e ele consegue se realizar a parte das atividades culturais. Então, nesse sentido, o fetiche ele se realizará, caráter totalizante, a parte das atividades culturais. Eu diria que a lógica mercantil ela avança lastreada pelo avanço, ou tendo como pressuposto o avanço das forças produtivas. Quando eu recupero, a leitura que eu faço muito da Escola de Frankfurt, eu uso um texto da década de 60, do Slater, Origens e Significado da Escola de Frankfurt, que se pretende fazer uma leitura marxista, né? Quer dizer, eu me atenho muito mais na contribuição ou no viés marxista da Escola de Frankfurt do que no viés weberiano. Então, o que identificou como importante ali em Frankfurt? Eles falam da industrialização da superestrutura, eles estão se referindo a esse avanço das forças produtivas, né? Do mesmo jeito que o Poulança se refere ao avanço das forças produtivas em direção ao Estado. Então, o Estado capitalista do século XX, ele é um Estado em que as forças produtivas capitalistas avançam no seu interior. Se estrutura como um Estado capitalista, faz parte, tem nele incorporado forças produtivas e relações sociais capitalistas. Quando a Escola de Frankfurt em realização da superestrutura, aí é o texto do Freire me permitiu chegar a isso, eles vão trabalhar com a centralidade da produção e, a partir da centralidade da produção, com a centralidade do trabalho. Então, em termos do avanço das forças produtivas, indústrias culturais, onde esse avanço foi mais proeminente, música, cinema, o processo de fetichização, ele se estabelece de maneira mais totalizante, certo? Aquelas atividades que a gente pode pensar, a gente fala em atividades culturais e atividades artísticas, a gente está falando de um leque muito amplo. Interessante observar que a noção de indústrias criativas enlarguece por demais esse leque. As próprias taxonomias sobre as indústrias culturais ali da década de 80, quando se avança, por exemplo, daquela apresentada pelo Ramon Zala em relação à apresentada pelo Patrice Clichy, que se tinha a estabelecer dois tipos de indústrias culturais, as indústrias de edição e a chamada cultura de flow, né, português, cultura de onda. Quando o Ramon Zalo ele apresenta a taxonomia, qual é o pressuposto que ele usa? É o nível de industrialização. A industrialização sobre essas atividades culturais avança, das menos às mais industrializadas. Então, tem atividades que mantêm ainda um caráter artesanal muito forte. Isso não quer dizer que a lógica mercantil ela não alcance essas atividades e, por consequência, o fetiche não se manifesta. Mas eu diria que uma leitura possível para poder responder essa questão que você levanta seria esse. Então, eu estabeleceria essa distinção, essa resposta e esperar outras intervenções. Enquanto a gente estava discutindo a pauta aqui para a gravação com a Verlane, Manuel, você comentou que a EPC oferece um conceito de capital tornado cultura que é mais profundo e crítico do que os estudos marxistas da pós-modernidade. Você pode explicar qual é esse conceito e como ele pode ser estudado e usado? A gente pôde ouvir agora da Verlane, digamos, uma explicação disso já de maneira que aponta isso de maneira bem interessante, né? O curso de recuperação do argumento do Marx num nível de abstração e relacionado ao conceito de trabalho, principalmente, que eu acho que é o que mata a charada. Quando eu estava falando sobre essa questão da relação aí, o capital tornado cultura, eu estava pensando muito nos argumentos do César Bolanho no Indústria, Formação e Capitalismo, justamente quando ele vai fazer esse debate sobre o trabalho e que a Verlane aqui trouxe toda a discussão em torno dos franceses e assim sucessivamente. Porque, quando o César publica o livro, ele faz uma discussão que para alguns pode parecer até bastante estranha, mas enfim, é um
debate em torno do próprio âmbito do marxismo, quando ele inicialmente se coloca num distanciamento com relação a dois autores muito importantes do marxismo no seu debate com a cultura, que é justamente o Frederick Jameson e David Harvey, né? E são dois autores que trabalham com o debate sobre a pós-modernidade. E num dado momento, no começo do livro, ele expõe justamente como acha que esses são autores importantes, mas que caíram, digamos assim, no problema do debate da pós-modernidade. Um dos argumentos do Jameson, a ideia do pós-modernismo como lógica cultural do capitalismo tardio, é justamente dizer que ele não fala digamos assim, da lógica específica da cultura sobre o capitalismo. Mas o Jameson, com esse texto, ele quer falar sobre como a cultura se tornou a própria lógica do capital. Eu acho que o argumento do César, e que aí os argumentos que a Verlaine traz, que vão elaborando essa questão de maneira cada vez mais densa, justamente pelo debate sobre a cultura, coloca essa discussão num outro ponto de vista, né? Que não é digamos assim, uma lógica de justaposição ou de sobreposição da cultura sobre a economia, etc., mas justamente reconhecer no caráter da produção, portanto, o conceito de trabalho no âmbito da cultura, nos coloca isso num novo nível. Lá no argumento do César, o que ele afirma vocês vão lembrar, ele fala inicialmente o debate sobre a forma de comunicação, as funções, então a função publicidade, propaganda, e depois ele retorna, já mais ao fim do livro, depois justamente do debate com os franceses, ele vai argumentar sobre como funciona esta relação do que foi das trocas simbólicas, digamos assim, né? Então, o que foi objeto de trabalho, e aí vai ter uma discussão sobre a audiência, que é a discussão da economia política da comunicação. E aí ele faz uma distinção muito interessante lá, dizendo justamente como é o esforço de todo o processo de particularização do capitalismo que vai tornar a produção, né, então, no âmbito da indústria cultural, como uma cultura própria do capital. Então, isso significa que o capital se torna cultura, né, e não, talvez, nessa dimensão como Jameson, por exemplo, coloca, de que a cultura se sobrepõe como lógica do capitalismo. E aí eu acho que os argumentos da Verlaine nos dão o caminho muito interessante para fazer todas essas discussões com todas as, digamos assim, as taxonomias que ela desenvolveu e os aspectos relativos ao trabalho no âmbito da cultura. Esse conceito do trabalho, portanto, é o decisivo. E aí a lógica do fetichismo, como ela trouxe agora, como uma relação de encobrir justamente essas relações de produção. Ainda sobre isso, Verlaine, se quer comentar mais alguma coisa? Eu gostaria de comentar algo a partir do que eu colocou. Levanta outras coisas importantes, uma que eu gostaria de comentar. É sobre a centralidade da cultura. Isso aparece normalmente a partir de algumas interpretações relativas ao processo amplo de gestão que o capitalismo passa a partir disso, ali nos anos 70. A cronologia ela pode ser um tanto arbitrária, mas vamos lá. Para muitos, esse processo de reestruturação, que eu entendo que é um processo com desdobramentos até hoje, tem que ser visto como uma inversão, ou seja, que a centralidade do trabalho dá lugar à centralidade da cultura, da comunicação, da informação na produção de riqueza. Como a gente poderia afirmar similares a de um materialismo vulgar, a inversão, quer dizer, uma leitura mecanicista de que a gente teria uma inversão, de que se antes era a economia que determina a cultura, agora é a cultura que determina a economia. Esses autores a que o Manuel se refere não estão nessa leva. Eu diria que a partir deles é muito comum a leitura culturalista, que acaba aproximando exatamente desse tipo de compreensão. Então, concordando com o Manuel, a categoria trabalho ela é essencial, os processos de produção de valor e de riqueza continuam a se dar a partir do trabalho. A gente não pode perder isso.
Anderson, você estudou futebol, que envolve a transformação de uma prática de lazer e atividade cultural de muita relevância para países como o Brasil, numa mercadoria bilionária. A gente pode dizer que o fetichismo da mercadoria também move a ilusão de sucesso do trabalhador cultural? Isso, né? Para trazer para uma parte, digamos, mais próxima, na verdade, toda a ilusão que percorre, né, a profissão de jogador de futebol é, primeiro, né, a gente não consegue observar nos casos mais famosos que ali há um trabalho. A gente está falando, por exemplo, da pressão para a volta de universidades públicas, né? As universidades privadas, creio até que nem pararam. E a gente tem também pressão para que, mesmo esse tipo de trabalhador que tem uma condição econômica maior, em sua maioria, para que eles também voltem para mobilizar toda uma indústria a partir de sua, eu diria, a principal fonte de acumulação de riqueza, enfim, de formulação de receitas, que é com uma partida que possa ser televisionada, né? E, nesse caso, essas carreiras de jogadores que mobilizam o sucesso e tudo mais, é uma pequena parte disso, né? Se a gente pegar no Brasil, se eu não me engano, menos de 20% dos jogadores com registro profissional recebem mais de 2 salários mínimos, né, para efetivar seu trabalho, e não necessariamente esses menos de 20% vão ter trabalho enquanto profissionais do campo, né, enquanto pés de obra, que vão ter emprego por mais tempo, né? Inclusive, agora houve uma mudança para diminuir o contrato mínimo de 3 meses para um mês só. E aí, o que move, né, a ilusão, né, quem não sonhou em ser jogador de futebol, é justamente o apagamento de que, no final das contas, ainda que seja um trabalho que se filtre muita gente, um trabalho por pouco tempo, né? Profissionalmente, vai lá cerca de 20 anos e olhe lá, né? Com os riscos de lesões físicas, processos psicológicos e tudo mais. Ainda assim, não se observa tanto, né? A gente tem histórias de superação. Veja como uma pessoa saiu da periferia de determinado lugar e virou um dos maiores atletas, com os maiores salários, e volta para seu lugar para ajudar as pessoas, enfim. Você não tem mostrado de forma clara que é um trabalho, que a maior parte das equipes, os jogadores têm que atuar pelo menos 1 ou 2 turnos para treinar e talvez não joguem na véspera do jogo, mas normalmente se faz um treino recreativo para no outro dia atuar ou no mesmo dia, e você tem que seguir todo um parâmetro de divisão, né, especialização do trabalho, para você, como treinar, os goleiros treinam, chegam antes, terminam depois, como jogar, né, tem que defender algumas posições, tem espaços de chefia muito claros, né, então o jogador sob contrato, ainda que com algumas mudanças recentes, ele está preso a um clube, talvez até, dependendo da situação, mais do que algumas outras trabalhadoras e trabalhadores, desde que com carteira assinada, né? Você tem e aí daria toda uma outra discussão, né? Com algumas pesquisadoras e pesquisadores da sociologia chamam de pé de obra, e que esse trabalhador, apesar de toda essa ilusão de sucesso, também acaba virando uma peça de troca, né? De troca, venda e tudo mais. Isso considerando que quem faz o produto, nesse caso, o produto futebol, né, o jogo, ainda mais desse modelo sem torcidas no estádio, é o trabalhador de campo, né, são os jogadores. E isso acaba também sendo apagado, né, e aí no direcionamento da pergunta do comentário antepassado, né, de Verlane, né, 2 comentários anteriores, é curioso como em muitos das mercadorias culturais, por ser cultura, ainda que transformada em mercadoria, a gente não consiga ver esses processos de trabalho que são feitos. Aí, saindo do caso de jogador, indo, por exemplo, da música, eu lembro quando a Ludmilla, né, cantora brasileira, ela começou a participar do programa Esquenta, né, inclusive um programa que tem uma dissertação muito boa da Bruna lá na Federal de Sergipe, mas que a Ludmilla precisou adaptar as letras de música e foi adaptando em seguida porque era algo muito mais próximo do funk do que e aí pro horário, e aí com palavrões, entre outras coisas, e para passar no domingo à tarde, né? Seja no programa da Regina Casé ou um pouco mais tarde, né? À noite no programa do Faustão, afetaria certos limites da indústria cultural.
E aí ela disse numa conversa com a Regina Casé que eu lembro que naquela época eu tive que trabalhar com a produção para modificar a música, né? Para que ela pudesse atingir o padrão necessário da mercadoria cultural numa TV voltada para um grande público. E esses processos que aparecem aqui e ali, no caso da cultura, enfim, considerando a prática do futebol como algo direcionado também a questões culturais, isso não aparece e poderia aparecer, né? A gente poderia ter, na verdade, a partir desses processos industriais, mesmo agora, né, com as super lives que estão sendo feitas, acho que da última vez que eu comentei, teve uma super live depois do Lulu Santos no hotel, no Rio de Janeiro e tal, e os trabalhadores estavam lá, tiveram que fazer, os trabalhadores da música especificamente tiveram que fazer exames, mas tem todo um trabalho também feito de produção, do mesmo jeito que numa partida de futebol de grande porte, tem todo um trabalho de produção, tem a mediação do jogador para o público quando se tem estádio, e tem a mediação também de quem trabalha nos meios de comunicação, que acompanham aquilo ali e transformam numa mercadoria. Então, a gente tem aí várias possibilidades de análise, tanto sobre o fetichismo, quanto desse processo de mediação que a gente precisa considerar. E também, né, é necessário considerar que quando se trata especialmente de um elemento cultural, como a gente vem discutindo aqui, né, tanto o Manuel quanto o Vernani trouxeram contribuições teóricas e conceituais muito importantes para isso, de como há uma espécie de separação. Né? Então, se é mercadoria cultural, mas é uma cultura no modelo mais de qualidade, não importa se é tanto mercadoria, porque estaria trazendo alguma contribuição para além disso. É a contradição da produção do bem simbólico, do bem cultural. E isso acaba trazendo, né, um amplo leque de avaliação, mas, ao mesmo tempo, um amplo leque de possibilidades de que esse fetichismo que a mercadoria apresenta possa se transformar numa alienação do trabalho para além do conceito de alienação de marketing, né? Mas alienação no sentido de que as pessoas trabalham e não se apercebem que aquilo ali é um trabalho, porque toda a construção dessa prática laboral é feita para que, como se fosse um grande processo de sucesso, uma grande transformação de vida, quando há trabalho ali envolvido, ao capitalista que vai ganhar, há capitalistas, na verdade, no plural, que ganham também com isso, né? Então, só para trazer também essa discussão, tentar trazer, na verdade, para algumas questões empíricas. Sim, acho importante, né? Igual você falou, nem aparece como trabalho, são outras discussões que a gente tem volta e meia, né? Sobre se reconhecer enquanto classe trabalhadora, né? Uma das coisas também que aparece com frequência em distintos espaços da EPC é a presença da internet como uma facilitadora da difusão de informações, incluindo ali a cultura. Verlane, qual que é a sua avaliação sobre a apropriação do trabalhador cultural das ferramentas digitais? Abrem-se novas formas de exploração? Permite, Guilherme, comentar algo a partir do ano, e você acabou também fazendo referência. Claro que a gente está vivenciando esse processo da pandemia muito imediato para que a gente tenha reflexões mais apuradas, né? Uma coisa que eu venho observando, nessa temporada eu já participei de algumas lives, uma com o Fórum Visual aqui de Sergipe, outra segunda-feira a convite dos docentes, falando sobre democracia, compartilhei a live com um músico daqui, algo que parece ter sido desligado com a pandemia, exatamente a condição de trabalhador que os trabalhadores culturais têm, né? Eles percebem esse reconhecimento, caminha junto com a necessidade de organização da classe, para que eles possam reivindicar ações do governo estadual, as particulares da cultura. Eles agora estão se mobilizando por causa da lei Aldir Blanc, gerando sanção do presidente. Então, esse momento tem desnudado isso. Mas a gente sabe que existem estratégias da indústria cultural, por exemplo, a Star System, tão comum no cinema, no americano em particular, e que depois vai se reproduzir em outras indústrias culturais, aparece na TV, na música, no próprio futebol. Essa percepção, essa ilusão, esse fetiche que se estabelece nessas atividades vem de uma estratégia da própria indústria cultural,
perspectiva de atrair público, não só em termos de venda de produtos reais, como de mercadorias, como também da mercadoria audiência. Então, a gente percebe quando vai para as análises empíricas, essa, vamos dizer assim, não diria uma oscilação, a depender das condições, das conjunturas e das condições materiais que estejam alcançando o conjunto maior da classe trabalhadora, cultural e artística, essa consciência aparecendo. A gente poderia lançar mão, se a gente quisesse um aporte teórico, perspectiva cartesiana. Acho que existem várias possibilidades. A Anderson se referiu à dissertação da Bruna, trabalhar a partir da noção de hegemonia. Eu acho que existem aí várias frentes. A gente tem que entender que esse processo de fetichização em cima do artista, ela está vinculada, ela está relacionada a estratégias que são usadas no interior da indústria cultural. Que você retomasse um pouquinho o que você levantou, que eu acabei comentando, o Anderson tinha falado, e me perdi um pouco na sua pergunta. Você poderia retomar? Claro, claro. Eu tinha colocado a pergunta até nem pulando dessa questão do fetichismo, mas acho que foi importante essa retomada que você colocou. Mas a discussão, a pergunta que eu tinha colocado é que uma discussão que vem aparecendo com frequência nos espaços da EPC é a presença da internet como uma facilitadora da difusão de informações, incluindo aí a cultura. E aí eu queria saber qual a sua... Eu queria saber não, né? A gente queria saber qual a sua avaliação sobre a apropriação do trabalhador cultural das ferramentas digitais e se abrem-se novas formas de exploração. Perfeito. Isso vai me levar novamente a esse momento. Não é possível ainda fechar questões, mas há desnudamento. A pandemia expõe questões, fenômenos que no momento talvez não estivessem tão postos. Então, vejam, o fenômeno das lives é um fenômeno que tem mostrado que há diferenças consideráveis. Os técnicos, em termos da capacidade de atrair audiência e anunciantes. Então, você tem um meio comum, a internet, agora o streaming, concentrado muito conteúdo cultural e artístico, único ambiente. Um ambiente que, em relação aos meios para veiculação e distribuição desse conteúdo, é um ambiente que já vem apontando fortes concentrações. Ou seja, os meios estão nas mãos de poucos gentes. Você tem, no caso da música, a figura dos agregadores, você tem uma intermediação, a possibilidade de incorporar ferramentas digitais, tanto no âmbito da produção quanto na distribuição, isso é patente. Mas é preciso observar isso em termos, vamos dizer assim, dos modelos de negócio, estratégias, muitas vezes que vêm, né, a gente observa uma migração das comunicações tradicionais, dos meios tradicionais para esse ambiente. Então, afirmar que o acesso a essas ferramentas e efetiva apropriação dessas ferramentas para a produção e distribuição é observada nesse jogo em que vários atores estão correndo. E aí a gente já vê novas empresas que, dentro desse ambiente, acabam tendo um papel fundamental, dando, né, de fato, a distribuição e a veiculação desse conteúdo cultural e artístico que é produzido. Isso. Essa é uma questão, né, na verdade, a apropriação das tecnologias digitais de informação e comunicação, a partir de ferramentas da internet, plataformas digitais. É algo que a gente vem discutindo bastante, né? Sempre aparece, na verdade, tanto nos episódios do Jogando Dados, apareceu bastante nas rodas de leitura, e está, obviamente, né, na pergunta que a gente elaborou, né? Porque havia, especialmente no início dos anos 2000, certa ilusão sobre as possibilidades que a internet trazia. Eu estou fechando um capítulo de livro sobre a atuação da LEPIC Brasil, né? E estava observando que dentre os parâmetros da Carta de Buenos Aires
que é o documento, digamos, base para a formação da União Latina da Economia Política, da Informação, Comunicação e da Cultura, tinha já uma visão de que primeiro, teoricamente, né, pós queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética e tudo mais, que havia uma teoria hegemônica ou um parâmetro de mundo que havia ganhado. E na área da comunicação, isso a gente está falando na discussão latina, né, latino-americana e com a Espanha, havia um entendimento de que a internet traria muitos benefícios e poderia ampliar, né, a forma de difusão, produção de notícias, produção de cultura de forma geral, né, de maneira geral. E aí, mais como justificativa da criação da LEPIC, também estava que era necessário mirar com cuidado sobre a internet, porque os grupos empresariais, tanto tradicionais, e a gente viu depois de 2001, que os grupos, os conglomerados internacionais que se voltaram aos dados pessoais, à questão da informação, ao tratamento de dados e venda mais direcionada a partir da publicidade disso, né, uma mercadoria audiência mais direcionada, que a produção cultural, na verdade, as grandes indústrias, né, falando novamente, né, enquanto indústria, né, no caso da música, no caso do streaming, que a gente vê mais recentemente, houve um remodelamento, houve uma mudança de modelos de negócio, em que se a gente sai das grandes editoras, gravadoras, a gente parte para novos negócios, novos mercados no formato de oligopólio, já que isso está sendo produzido no capitalismo, né? Então, se a gente olha especificamente para a produção cultural, na parte de aplicativos que tratam, que a gente consegue fazer playlists e tudo mais, a gente tem uma quantidade de grandes aplicativos muito menor. A gente já discutiu aqui sobre aplicativos de podcast e comentando como o Spotify passou a dar prioridade a determinados conteúdos, comprou o Anchor, que é a plataforma que a gente utiliza, entre outras coisas, né? Como os mercados vão se apropriando, né, das ferramentas digitais, há aberturas, porque é isso que entra as contradições do avanço do capitalismo, né? Há aberturas para uma maior produção de forma descentralizada, mas, ao mesmo tempo, se a gente quiser ter sucesso e atingir grandes públicos, como a gente ainda acaba ficando preso, com exceções, claro, que podem ser apropriadas pelo capital, mas com exceções, a gente acaba ficando preso a grandes plataformas, mesmo que sejam novas grandes plataformas, né? Sejam Google, Facebook, enfim, Alphabet, Facebook, ou Spotify, Deezer, enfim, entre outras coisas. E aí é um cuidado que se deve ter, né? A gente vai discutir isso em outros programas, né, sobre aplicativos e os problemas de exploração de trabalho, provavelmente, aliás, no próximo episódio, né, tratar especificamente dos aplicativos de serviços, mas como a gente não pode apagar que há diferentes maneiras, né, tanto de subsunção do trabalho e, quase que consequentemente, formas de exploração, ainda que essa mediação não esteja tão clara como era com os produtores das gravadoras. Então, é necessário a gente sempre ver a importância de resgatar esse tema com cuidado, para também a gente não se perder acreditando que, em vez dos mercados no capitalismo se remodelarem, né, em vez disso acontecer, e é uma marca do modo de produção capitalista, a gente acreditar que a gente precisa aplicar novas categorias, muito novas categorias, esquecer das anteriores, enfim. E essa é uma visão, digamos que Manuel e eu, enquanto coordenadores dos grupos de pesquisa do Jogando Dados, a gente faz questão sempre de marcar posição para que não haja uma confusão, né? Considerando que o Jogando Dados também é uma ferramenta que a gente acredita que possa ser de formação em economia política da comunicação a partir da crítica à economia política, né? Então, há, na verdade, remodelamentos de mercado e novas formas de produção e, consequentemente, vão aparecer novas maneiras de acentuar a subsunção do trabalho, né, e formas de exploração que, como a gente fez no comentário anterior, como eu falei no comentário anterior, que foi alvo de pergunta, a gente precisa ter cuidado para não ampliar o fetichismo da mercadoria, neste caso, da mercadoria cultural. Se me permite, analogamente, como se tomássemos a internet como esfera da circulação, seja onde os agentes se apresentam formalmente em igualdade.
essa compreensão que lá no Marx aparece aqui. E essa é uma forma também de fetiche. Você, então, entende aqueles agentes como pais, estão ali estabelecendo uma relação de troca. Então, nesse sentido, a crítica que Marx faz ao Sé é, guardadas as devidas diferenças e atentando para características desse fenômeno, que é um fenômeno muito contemporâneo, e muitas vezes a gente recai um nível de análise, é um nível, a igualdade se apresenta formalmente, que não nos diz o todo, né, dessa realidade. Verlane, você é coautora de um artigo que está para sair nos próximos dias na revista Chasqui, cujo sobretítulo é Autonomia e Heteronomia dos Empreendedores da Música. Como o discurso empreendedor avançou no trabalho cultural e o que esse discurso pode até mesmo apagar as contradições da produção no capital? Gabriela, veja, esse artigo é o resultado de um projeto de iniciação científica que eu realizei com 2 estudantes de economia, graduação. Aí há 2 momentos. Uma discussão sobre o processo de trabalho e as relações de trabalho, músicos, e o nosso fenômeno privilegiado é o trabalhador da música. E uma outra parte, um outro objetivo era acompanhar as ações nacionais e nacionais, e inclusive do governo, para que essa questão do trabalhador cultural e do empreendedor aparecia. O que a gente observa? 2 processos caminham juntos, apresentam uma correlação, compõem esse processo de restrição ampla do capitalismo. Num sentido, atravessa o processo das relações de trabalho, um dos elementos, ele não explica totalmente, é exatamente o avanço das tecnologias digitais. O outro processo é como o ideário neoliberal ele vai avançando sobre os debates e os documentos que orientam ações, e no caso do Estado, as políticas públicas. Então, no caso das instituições, foram estudados os documentos da Unesco, dos ministérios, de algumas gestões do Ministério da Cultura, no governo Lula e Dilma, e a instituição nacional privada foi o SEBRAE. Então, há diferenças, essas instituições, mas há elementos comuns. Um elemento comum é exatamente, em determinado momento, a relação entre economia e cultura, ela aparece extensionada. Aquela contradição que para a gente da EPC é básica entre economia e cultura, traduz na contradição capital-trabalho, em certo sentido, ela é resolvida ali. Aí é incorporada muito a noção de economia criativa. Ou seja, é possível pensar as atividades culturais, artísticas, atividades baseadas na criatividade. A criatividade, aí, ela tem um caráter individual, então, nas capacidades individuais de criatividade, de inovação e de empreendedorismo dos agentes, e é importante sempre pontuar que é uma interpretação ou noção de criatividade distinta daquela, por exemplo, que o Celso Furtado apresenta, que é distinta de uma noção antropológica de cultura, que é um caráter coletivo e social. Baseado nessa noção de criatividade, de caráter individual, há ali a perspectiva de que é possível pensar as atividades culturais como promotoras de renda e de desenvolvimento. E aí você tem o que a gente poderia dizer, o que a gente poderia chamar de um apagamento da contradição, da tensão. Né? Então, o que a gente foi observando, essa autonomia que se apresenta tanto em termos da possível apropriação de novas tecnologias que permitam a não relação imediata com o capital, trabalhadores culturais, e de outro, né, esse discurso do empreendedorismo, né, de caráter individualista, isso abre aí uma frente que nos leva a compreender como, no campo da cultura, a incorporação dessas noções acabam
levando a um ampliamento, né, das relações de exploração. Fetiche. Verlânia, ouvindo você comentar o artigo que na Chasq, vendo como isso significa todo um aprofundamento da elaboração sobre essa dimensão do conceito de trabalho, na discussão da cultura, que é uma discussão que você vem fazendo de maneira tão densa, tal, me colocou muitas questões sobre esse nosso momento, não só especificamente pelo âmbito da cultura, né? Já agora Anderson já fez esse comentário, tem feito essas discussões aqui em torno do que significa esse novo momento das lives e assim sucessivamente. Agora me remeteu a uma discussão, veja o que você acha. Estamos aqui no meio desse debate na universidade sobre as aulas remotas e a discussão que está acontecendo casa muito com os elementos que você trouxe. Temos agora um dos debates subjacentes é o perigo ou a discussão sobre, obviamente, as condições de desigualdade de diversas ordens que esse âmbito das aulas vão acontecer agora na dinâmica remota, por assim dizer, né? E aí o debate tem ocorrido sempre sobre um aspecto entre como as aulas remotas trazem desigualdade e outro que é uma versão cínica do contraposta, que é a ideia de que, bom, as desigualdades sempre existiram, então, portanto, a gente pode ignorar isso e até ao contrário, sugerir que as aulas remotas vão trazer, na verdade, condições de eliminar a desigualdade. Nos dois casos, isso parece muito dos argumentos que vocês vieram discutindo, falando principalmente sobre a internet, isso muito uma dimensão de determinismo tecnológico, não é? Então, como se, enfim, as ferramentas fossem ou colocar a desigualdade ou eliminar a desigualdade. E aí, da forma como você nos traz, né, nessa maneira que você nos apresentou, esse determinismo ele é vencido pela dinâmica do argumento dialético, né? Então, o debate sobre autonomia e heteronomia não é determinado por nenhuma dimensão tecnológica, muito pelo contrário, né? Mas pelo caminhar dessa própria relação contraditória entre economia e cultura. Então, é mais um dos exemplos que eu vejo como a economia política da comunicação é capaz de trazer respostas muito adequadas para esse nosso momento crítico, tal, né? E que tipo de conceitos e categorias a gente pode operar para, inclusive, eu acho que é o caso mesmo, resistir a esse avanço que nos parece tão inexorável do capital. Manuel, você vê uma coisa, né? O método da economia política, crítica deve ser mais preciso em relação ao empreendimento, como empreendedor, ao empreendimento marxiano. Eu acho que sempre esse esforço de abarcar a totalidade, às vezes se traduziu ou apareceu numa crítica ao próprio método, no sentido que eles estão achando um jeito de mostrar que tudo tem relação com tudo. Mas acho que tem duas coisas importantes, né? O propósito do método em face da complexidade da realidade, a compreensão dessas diversas dimensões que compõem a realidade. Outro é o resultado da própria aplicação e de uma ação com sucesso do método, você ser capaz de identificar, de fato, essas relações, as contradições e, com o tempo, ser capaz de estabelecer e compreender as particularidades. Então, aqui estou tentando manter o cuidado de dizer, olha, a gente tem o trabalho em geral e a gente percebe que há fenômenos, há também elementos de natureza teórico-conceitual que atravessam o trabalho das várias prestações, há especificidades. Todo esforço que a gente tem a partir da EPC é exatamente esse. Eu concordo com você. Há cada vez mais esse processo, que é um processo de fronteiras entre setores, atividades, essas fronteiras vão se perdendo
e a gente compreende isso como um avanço da própria lógica capitalista, o avanço da industrialização para o conjunto das atividades, da lógica, tanto da lógica do capital, face ao avanço das forças produtivas e das relações sociais capitalistas. Quando essas fronteiras elas vão sendo eliminadas, a gente vai percebendo como o conjunto de dinâmicas sociais, o conjunto da classe trabalhadora é atravessada por fenômenos comuns. Eu acho que é importante a gente atentar para isso. Queria até mais. Isso, inclusive, pode avançar no sentido de resistência, reação, construção de estratégia, né, de luta e de superação. A gente não faz o apagamento que a ideia de trabalho digital faz, não é esse tipo de apagamento que a gente está sentindo. Do meu ponto de vista, a grande preocupação se levanta a partir de teses como as teses do Foucault, é que é a implicação política disso. Todos são trabalhadores, onde está tal? A contradição deste desistir que somos todos trabalhadores, isso é implicação política muito diferente. Não é desse tipo de apagamento, mas é de um outro apagamento que diz respeito exatamente aos fiscalizantes que não tem ao fazer avançar a sua lógica. Sensacional, eu acho. Acho que já queria primeiramente agradecer, Verlane, a presença, a disposição de gravar o podcast aqui com a gente. Perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, algum assunto que você acharia importante, um só, né? Acredito que tenham vários, falar e que a gente aqui não abordou no Jogando Dados nesse episódio sobre o trabalho cultural. Vendo que para esse momento, os foram jogados. Queria brincar um pouco com... Mas veja, eu quero agradecer muito a oportunidade desse diálogo. Eu tenho acompanhado o trabalho que vocês fazem, entendo que isso faz parte, inclusive, da própria atuação do Manuel e do Anderson, aí pensando na construção de parâmetros comuns que são definidos a partir de uma leitura cuidadosa e uma pensamento de Marx, sem perder de vista toda essa transformação, né, que o capitalismo passou desde que o ouro de Veneza produziu. A gente perde de vista a necessidade de pensar sobre novas leituras, diálogo direto e franco com essa herança que eu creio que a partir do que tem sido produzido se estabelecer de maneira justa dentro do campo. Eu agradeço a oportunidade de contribuído e lançado alguns elementos básicos. Obrigado, Verlane, com certeza contribuiu. Queria agradecer também a presença do Anderson. Anderson, valeu por mais um podcast e mais uma semana gravando aqui o Jogando Dados. Nossa, valeu muito, né? Eu normalmente digo que eu aprendo também, né? Porque a gente, na parte de produção, a gente conversa antes sobre a pauta, sobre as perguntas, tenta ler algo sobre o tema, né? Nesta semana teve a roda de leitura com a Bruna sobre a dissertação dela, ainda que mais especificamente sobre a apropriação do trabalho cultural no Esquenta, né? As partes específicas sobre isso. Mas Verlane é bom porque, assim, a gente tem a brincadeira clássica quando é pós-graduando ou pós-graduando, é quando a gente encontra nos eventos as pessoas que a gente cita nos trabalhos, que a gente lê e tal. Eu brinco que o meu maior orgulho é ter proximidade com essas pessoas hoje. E no caso de Verlane, quase sempre poder fazer tabelinhas para ficar em alguns jogos que estão sendo transmitidos no Brasil quase que na íntegra pela primeira vez. Eu me sinto na Copa de 62, a gente fazendo tabelinha como na qualidade de um Didi Zagallo, porque eu vou além de ser o Zagallo, né, que tem menos qualidade, e a Verlane atuando como o Didi atuava na Copa de 62, só toque direto, pegando a bola e dando banho de cuia, como a gente fala em Aracaju, e direto para o gol, né? É muito bom sempre, e é um orgulho poder trabalhar com ela em diferentes atividades, mesmo cansada hoje, precisou regravar algumas respostas por conta de problemas técnicos, e assim, a resposta seguinte ainda era melhor do que a primeira, né? Então, muito orgulho. Guilherme, tu vai ter um trabalho aí para a edição, né, para deixar esse episódio tinindo como merece pela discussão.
que a gente teve hoje. Agradeço também, claro, né, a parceria de Guilherme, Gabriela e Manuel. Já mais de 10 episódios jogando dados e acredito que estamos fazendo um bom trabalho partindo das nossas premissas de formação para a economia política. O bom da edição é que eu vou ouvindo de novo, entendendo melhor a discussão ainda, porque eu sou o primeiro a reouvir o episódio pronto, né? Verlane, você queria falar mais alguma coisa? Não, é que o Anderson faz uma analogia de futebol, ele sabe que eu gosto muito de futebol e eu acho que a gente faz com o nosso parceiro, né? Tá certo, futebol tá sendo um assunto polêmico aqui, né? Falando nisso, né, aproveitando, Manuel, obrigado aí, como foi falado, mais de 10 episódios já e o Jogando Dados operando talvez a todo vapor, hein? Futebol é melhor não comentar por enquanto. Deixa pra lá. Queria agradecer demais a Verlane. Acho que o Anderson foi muito feliz na fala de agradecimento das grandes intelectuais da economia política da comunicação, e aí é um prazer imenso ouvir, né? Explicação clara, ao mesmo tempo profunda e sempre com uma perspectiva crítica. Eu acho que todo mundo que for ouvir o episódio vai aprender o tanto quanto a gente aprendeu aqui, cumprindo esse papel essencial aí para a economia política da comunicação. Obrigado, Guilherme, Anderson, Gabriela e Verlane. Valeu. Valeu, cara. Bem, viu? Obrigado, Manuel. E fechando aqui a nossa bancada, Gabriela, obrigado aí, mais uma semana gravando aqui o Jogando Dados com a gente, tudo funcionando conforme, mais ou menos conforme, né, o previsto. Eu que agradeço. Eu penso que se o Anderson tá falando isso, imagina o prazer que é para mim, então, que estou começando agora nessa área da economia política, da comunicação, e falando já com tanta gente incrível quanto a Verlane. Obrigada, Verlane. Que mulher, e é isso. Beijo, gente. Beijo, Anderson, Guilherme e Anderson também. Você tem que ver, Gabriela, nos eventos presenciais, a minha surpresa lá no Intercom em Belém ano passado. Mas, gente, obrigado pela presença, um episódio sensacional sobre trabalho cultural. Foram faladas algumas referências aqui durante a gravação desse episódio, esperamos que até a publicação dele, o artigo que foi citado da revista Chas, que esteja já publicado em PDF para a gente colocar nas referências. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadspod@gmail.com, ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. As referências usadas nesse episódio estarão aqui na descrição. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe que os algoritmos e que as bolhas restringam quem nos acompanhe. Ajude a divulgar e recomendar para os amigos, amigas e companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-UEL, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. Esse episódio teve produção e edição de Anderson Santos, Gabriela Fernandes Silva, Guilherme Bernardi e Manuel Dourado Bastos. A arte que ilustra o podcast de Davi Fiuza. As artes para a divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana e fiquem em casa.